Nós, de Eugênio Zamyatin. Quarto registro. Resumo. Um selvagem com um barômetro, a epilepsia, si. Até agora, tudo na vida sempre esteve claro para mim. Não é à toa, o que parece, que tenho certa predileção, justamente por esta palavra, claro. Mas hoje eu não entendo. Primeiro, de fato, fui designado para o auditório 112, exatamente como ela me disse. Embora a probabilidade disso fosse 150 mil dividido por 10 milhões, que é igual a 3 dividido por 20 mil, sendo 1.500 a quantidade de auditórios e 10 milhões a de números. E, em segundo lugar, é melhor, entretanto, observar a sequência das coisas. O auditório, um enorme hemisfério de vidro compacto, completamente iluminado pelo sol. Fileiras circulares de cabeças nobres, esféricas e perfeitamente raspadas. Com o coração quase parando, olhei em volta. Acho que o que eu estava procurando era ver se, sobre as ondas azul claras dos unifes, em algum lugar, não estaria brilhando um crescente rosado, os queridos lábios de ouro. Não é que me deparo com os dentes afiados e incomumente brancos de alguém que parecia ser... Mas não era. Esta noite ouvirá me ver às 21 horas. E desejar vê-la aqui era perfeitamente natural. Então, o sinal. Levantamo-nos, cantamos o hino do Estado Único e, no palco, o fonoconferencista, cujo espírito sagaz brilhava com seus alto-falantes de ouro. Estimados números, recentemente, arqueólogos desenterraram um livro do século XX. Nele, o irônico autor conta a história de um selvagem e de um barômetro. O selvagem percebeu que toda vez que o barômetro parava em chuva, efetivamente chovia. E como o que o selvagem queria era chuva, ele mobilizava a quantidade de mercúrio para que o nível permanecesse em chuva. Na tela, um selvagem usando penas, movendo o mercúrio. Risos. Vocês riem, mas não lhes parece que o europeu daquela época fosse ainda mais digno de risos? Assim como o selvagem, o europeu queria chuva. Chuva com letra maiúscula. Uma chuva algébrica. Mas ele ficava na frente do barômetro, como uma galinha molhada. O selvagem, pelo menos, teve mais coragem e energia, e lógica, mesmo que tosca. Ele conseguiu perceber que havia uma conexão entre efeito e causa. Ao mover o mercúrio, ele foi capaz de dar o primeiro passo nesse grande caminho, ao longo do qual, nesse momento, torno a repetir, escrevo sem esconder nada. Por um tempo, tornei-me como que impermeável às correntes vivificantes que se derramavam dos alto-falantes. De repente, me pareceu que eu havia vindo aqui em vão. Por que em vão? E como poderia deixar de vir, uma vez que me havia sido dada uma ordem? Tive a impressão de que tudo estava vazio, vazio como uma concha. E, com dificuldade, só voltei a prestar atenção quando o fonoconferencista já havia passado para o tema principal, o da nossa música, da composição matemática. A matemática é a causa, a música, o efeito. Da descrição do recentemente inventado musicômetro. Basta apenas rodar essa manivela aqui e qualquer um de vocês pode produzir até 3 sonatas por hora. E quanto esforço isso exigiu dos seus antepassados? Eles conseguiam criar somente se fossem tomados por ataques de inspiração, uma forma desconhecida de epilepsia.
E eis aqui uma ilustração muito divertida do que eles conseguiram. A música de Scriabin. Nota de rodapé. Alexander Scriabin, 1872 a 1815. Compositor russo de piano e música orquestral, conhecido pelas harmonias incomuns através das quais procurou explorar o simbolismo musical. Do século XX. Eles chamaram essa caixa preta. No palco, abriram a cortina e lá estava o instrumento mais antigo deles, de royale ou monarca, o que, mais uma vez, prova o quanto toda a sua música... E então, de novo, não me lembro do restante. Muito possivelmente porque... Bem, vou dizer diretamente, porque ela... I-330 se aproximou da caixa royale. Com toda certeza, fiquei chocado com isso, com sua aparição inesperada no palco. Ela estava usando um traje de época fantástico, um vestido preto colado ao corpo, nitidamente destacando o branco dos ombros e colo expostos, e aquela sombra quente que se levantava pelo arfar da respiração e os dentes ofuscantes, quase malignos. Um sorriso, quase como uma mordida, direto na minha direção, aqui embaixo. Ela se sentou, começou a tocar. Uma música primitiva, convulsiva, variada. Como era a vida deles naquela época. Não se via sequer uma sombra de uma mecanicidade irracional. E, claro, todos à minha volta riram, e com razão. Mas houve alguns que... Mas por que eu também? Eu estava entre eles? Sim, a epilepsia é uma doença mental, um sofrimento. Uma dor lenta e doce, como uma mordida que, quanto mais profunda, mais dolorosa. E então, lentamente, o sol. Não o nosso. Não este sol pálido de um tom azul cristalino e uniforme que atravessa os blocos de vidro. Não. Trata-se do sol primitivo, impetuoso e abrasador, que queima tudo, deixando apenas partículas. O que estava sentado ao meu lado esquerdo me olhou de canto de olho e deu uma risadinha. Por alguma razão, isso me marcou, como uma memória. Lembro muito bem de ver uma bolha microscópica de saliva saltar e estourar nos seus lábios. Essa bolha me trouxe de volta a mim. Era eu de novo. Como todos os demais, eu também agora só ouvia o som absurdo e barulhento das cordas. Comecei a rir. Tudo voltava a ser fácil e simples. O talentoso fonoconferencista descreveu-nos, de uma forma muito viva, aquela época selvagem. Isso foi tudo. E então, com que grande prazer ouvi a nossa música atual. Foi demonstrada ao final para estabelecer um contraste. Escalas cromáticas cristalinas que convergiam e divergiam em séries infinitas. Os acordes breves das fórmulas de Taylor. Nota de rodapé. Brooke Taylor, 1685 a 1731, matemático e advogado, mais conhecido por conceber o conceito de cálculo de diferenças finitas, a ferramenta de integração por partes e, claro, a representação de funções em série de Taylor. E Maclaurin. Nota de rodapé. Colin Maclaurin, 1698 a 1746. Foi um matemático escocês que desenvolveu e ampliou o trabalho de Sir Isaac Newton em cálculo, geometria e gravitação. Os movimentos sonoros completos e fortemente quadrados do poema de Pitágoras. Nota de rodapé. Filósofo e matemático grego, de 570 AC a 495 AC.
as tristes melodias de um movimento agonizantemente oscilatório, os ritmos claros que se alternavam com linhas de pausas fraunhoferianas. Nota de rodapé, relativo a Joseph von Fraunhofer, de 1787 a 1826, físico alemão. Nas áreas da física e da ótica, as linhas de Fraunhofer ou espectro de Fraunhofer são um conjunto de linhas espectrais associadas originalmente a faixas escuras existentes no espectro solar e são de suma importância para a pesquisa da composição de corpos celestes que emitem energia eletromagnética. Uma análise espectral dos planetas. Quanta grandeza! Que regularidade inquebrantável! E quão lamentável é a música dos antigos, obstinada, limitada por nada, exceto uma imaginação selvagem. Como de costume, todos saíram do auditório em harmoniosas filas de 4, pelas largas portas. Perto de mim, uma figura familiar de curvas duplas passou rapidamente. Inclinei respeitosamente a cabeça. Dentro de 1 hora, a querida Ou deverá chegar. Sentia-me prazerosa e proveitosamente animado. Chegando em casa, corri rapidamente até o gabinete do atendente de serviço. Entreguei-lhe meu cupom cor-de-rosa e recebi o certificado de direito às persianas. Temos esse direito apenas para os dias sexuais. Normalmente, vivemos sempre à vista de todos, cercados pelas nossas paredes transparentes, como se fossem tecidas de ar cintilante e eternamente banhados em luz. Não temos nada a esconder um dos outros. E mais, esse modo de vida alivia o trabalho pesado e nobre dos guardiões. Se não fosse assim, sabe-se lá o que aconteceria. É possível que tenham sido justamente as estranhas e opacas habitações dos antigos que tenham dado origem à sua lamentável psicologia de gaiola. Minha casa, minha fortaleza. Eles realmente tiveram que bater muito a cabeça para chegar a isso. Às 22 horas baixei as persianas, e naquele exato minuto Ou entrou um pouco ofegante. Ela estendeu para mim sua pequena boca rosada e o bilhetinho rosado. Rasguei-lhe do talão e não consegui me afastar daquela boca rosada até o último momento, às 22h15. Mais tarde, mostrei a ela os meus registros e falei, ao que parece, muito bem, sobre a beleza do quadrado, do cubo, da linha reta. Ela ouvia com um ar rosadamente encantador. E, de repente, naqueles olhos azuis, brotou uma lágrima, uma segunda, uma terceira, exatamente sobre a página aberta, a página 7. A tinta ficou borrada. Bem, agora vou ter que passar a limpo. Querido D, se ao menos você, se ao menos... Ora, se o quê? Se o quê? De novo? A mesma e velha história? Um bebê? Ou, quem sabe, algo novo? Algo relacionado a... Relacionado com aquela outra mulher? Mesmo que, de fato, fosse isso? Não. Isso já seria absurdo demais. 5º registro. Resumo. O quadrado, os dominadores do mundo, uma função aprazível e útil. Mais uma vez, não se trata disso. De novo estou falando com você, meu desconhecido leitor. Falando como se você fosse... Bem, digamos... Como se fosse meu velho camarada, R13, o poeta, aquele de lábios negroides. Bem, digamos que, sim, todo mundo o conhece. Enquanto isso, você, leitor, pode estar na Lua,
em Vênus, em Marte, em Mercúrio. Vai saber quem você é, onde você está. A situação é a seguinte. Imagine um quadrado belo e vivo. E ele tenha que falar com você sobre si mesmo, sobre a vida dele. Você deve compreender que a última coisa que passaria pela cabeça de um quadrado seria falar sobre o fato de que todos os seus 4 ângulos são iguais. Ele nem sequer pensaria a respeito, considerando que já se trata de algo assimilado por ele, corriqueiro. Pois eu me encontro, esse tempo todo, na mesma condição do quadrado. Ora, considere os cupons cor-de-rosa e tudo o que está relacionado a eles. Para mim, eles são aquilo que a igualdade dos ângulos é para o quadrado. Mas para você, talvez seja algo mais misterioso do que o binômio de Newton. Pois bem, um certo sábio da antiguidade disse, naturalmente por acaso, é claro, uma coisa inteligente. O amor e a fome dominam o mundo. Portanto, para dominar o mundo, os humanos devem dominar o que o domina. A um alto preço, nossos antepassados, por fim, subjugaram a fome. Falo a respeito da grande guerra dos 200 anos, da guerra entre a cidade e o campo. É provável que, devido a preconceitos religiosos, os cristãos selvagens fossem teimosamente apegados ao seu pão. Nota de rodapé. Essa palavra foi preservada entre nós apenas na forma de uma metáfora poética. A composição química dessa substância nos é desconhecida. Mas, no 35º ano antes da fundação do Estado Único, o nosso alimento atual, um derivado do petróleo, foi inventado. É verdade que apenas 20% da população da esfera terrestre sobreviveu. Mas, depois, livre dessa sujeira milenar, como a face da Terra ficou radiante. E, assim, esses 20% que restaram experimentaram a felicidade nas mansões do Estado Único. Mas não ficou claro que a felicidade e a inveja são o numerador e o denominador dessa fração chamada felicidade? E qual o significado dos inúmeros sacrifícios da Guerra dos 200 anos se, na nossa vida, ainda permanecessem razões para se ter inveja? Mas alguns permaneceram, pois restaram narizes de botão e narizes clássicos. Essa foi a nossa conversa na hora do passeio. Porque muitos conquistam o amor de alguns, outros de ninguém. É natural que, tendo subjugado a fome, algebricamente falando, o sinal igual, uma equivalência à soma dos bens externos, o Estado Único tenha liderado uma ofensiva contra o outro dominador do mundo, contra o amor. Finalmente, esse elemento também foi vencido, isto é, foi organizado, matematizado e há cerca de 300 anos, nossa histórica Lex Sexualis foi promulgada. Qualquer número tem direito a qualquer outro número como a um produto sexual. Bem, e o que se seguiu é uma questão meramente técnica. Eles examinam você minuciosamente nos laboratórios do departamento sexual, determinam com precisão o índice dos hormônios sexuais no sangue e elaboram uma tabela de dias sexuais adequada para você. Depois, você faz uma declaração de que, nos seus dias, você deseja fazer uso deste ou daquele número e recebe o devido talão, que é cor-de-rosa, de cupons. E está feito. É claro que assim, agora, já não há motivo para a inveja. O denominador da fração fica reduzido a 0, e a fração se converte em um infinito magnífico. E exatamente aquilo que, para os antigos, era uma fonte inesgotável das mais estúpidas tragédias, entre nós foi reduzida a uma função harmoniosa e aprazivelmente útil do organismo. O mesmo que acontece com o sono, o trabalho físico, a alimentação, a defecação, etc. A partir disso, pode-se ver como a grande força da lógica limpa tudo aquilo que consegue tocar. Ah, desconhecidos!
Se tão somente vocês também percebessem essa força divina, se também aprendessem a segui-la até o fim. Estranho. Hoje escrevi sobre os picos mais elevados da história da humanidade. E durante todo o tempo, eu respirava o mais puro ar da montanha do pensamento. E ainda assim, de alguma forma, por dentro tudo ficou nebuloso, como se coberto por teias de aranha, por uma cruz, uma espécie de X com 4 patas. Ou seriam essas patas as minhas mãos, que ficaram por muito tempo diante dos meus olhos, as minhas patas peludas? Não gosto de falar delas. Não gosto delas. São o vestígio de uma época selvagem. Será que, de fato, existe lá, dentro de mim? Quis riscar tudo isso, porque ultrapasso os limites do resumo. Contudo, pensei bem e decidi que não vou riscar. Mesmo que meus registros, como o sismógrafo mais delicado, tracem as curvas até mesmo das oscilações cerebrais mais insignificantes. Ora, às vezes, são precisamente essas oscilações que servem como um prenúncio de... Mas isso sim é um absurdo. Isso realmente deveria ser riscado. Todos os elementos foram canalizados por nós. Não há como ocorrer catástrofes. Agora tudo ficou perfeitamente claro para mim. O sentimento estranho dentro de mim tem a ver completamente com a mesma situação do quadrado do qual falei no início. E não há nenhum X em mim. Isso não é possível. Eu apenas tenho medo de que fique em vocês algum X, meus desconhecidos leitores. Porém, acredito que vocês não irão me julgar de modo muito severo. Creio que vocês vão entender que, para mim, escrever é tão difícil como para qualquer outro autor no curso de toda a história humana. Alguns escreveram para contemporâneos, outros para descendentes, mas ninguém jamais escreveu para antepassados ou seres semelhantes aos seus mais remotos e primitivos antepassados.